Oi, pessoal, vamos chegando. Mais uma quinta-feira. Mais uma quinta-feira. Gente, tá passando muito rápido, meu Deus do céu. Vamos entrando, vamos compartilhando. Aproveita que ainda a gente tá aqui esperando o pessoal chegar. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder, né? Esse tema é um tema muito atual, muito importante e tem sido falado, né? Tá começando a ser falado de um tempo pra cá, graças a Deus. E assim, eu que falo muito sobre empoderamento feminino, é, tanto, né, na vida como um todo, biblicamente falando também, essa questão do relacionamento, dos relacionamentos abusivos, é uma questão que não é muito falada, que como igreja, eu acho que falta um pouco de experiência para nós como igreja para falar sobre isso, para entender sobre isso, porque muitas vezes a gente não entende sobre isso, e por isso que eu escolhi, né, chamar hoje o Dr. Enéas. Eu vou esperar ele chegar aqui, quando ele chegar me dar um alôzinho, para ele se apresentar e falar um pouquinho sobre a história dele, também rapidamente, sobre a formação, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. E esse é um tema muito delicado, né? E é claro que a gente fica assim meio tensa para falar sobre isso, porque como eu disse, é um assunto que é muito pouco abordado dentro da igreja, dentro das famílias, e corre-se o risco de nós sermos mal interpretados. Então, assim, pedindo toda a sabedoria de Deus, né, toda a graça para que a gente possa não rotular pessoas e nem determinar destinos, porque esse não é o nosso chamado, esse não é o nosso propósito, mas é sim o de alertar. É aquilo que eu sempre falo, né? Que a gente deve conhecer a verdade. Quanto mais conhecimento a gente tiver, né, sobre as coisas, né, da nossa vida, sobre as coisas que nos cercam, enfim, quanto maior o nosso conhecimento, a chance de nós sermos enganados, de nós sermos levados por uma situação de abuso, ela é muito menor. Então, eu acho que o conhecimento salva vidas, o conhecimento, ele muda histórias, e a gente tá aqui para isso, né? Que a gente seja um instrumento para poder alertar, para poder falar sobre isso, e que esse seja um espaço aqui de todo mundo. Doutor Enéas já entrou, eu não tô com o zap aqui, então assim, eu nem tenho o zap dele, só o da Renata, que enfim, né, senão eu vou ficar atormentando ele. Ele é o meu psicanalista, e assim, né, com a ajuda dele eu virei muitas chaves, assim, na minha vida, na minha história. Ele também é um homem de Deus, né, que tem um casamento abençoado, passou por uma história. A Renata foi a pessoa que fez a primeira live comigo. Eu fiz a primeira live falando sobre mim. Depois a gente eu falei com a Renata sobre amor próprio, né? E ela deu um testemunho maravilhoso. Ela também é psicanalista, mas é psicanalista infantil. E ela deu um testemunho maravilhoso da vida dela, da história de superação dela. E eu tenho certeza que vai abençoar muito as nossas vidas. Vamos lá, doutor Enéas, você já está aqui. Tô procurando aqui, enquanto isso eu vou procurando vocês. Vamos lá, quem que tá aqui comigo? Luzi, Marcela, Jéssica, Natália, Gabriele, Lícia, Jéssica, é bastante gente, é bastante gente. Luciano, Vivian, opa. Procurei acenar pra todo mundo que eu consegui. Ainda não acenei, ó. Falta aqui Cristina, Andressa. Ah, o doutor Enéas já está aqui. Eu tô tentando acenar pra ele, não estou conseguindo. Tá vendo? Eu começo bem e depois eu paro, gente. É uma coisa. Mas vocês já estão acostumados comigo. E aí tá ótimo. Então vamos lá, vamos chamar ele? Já te chamei.
Vamos lá, tá aqui comigo já. Tá tudo certinho aqui, som, ok? Imagem, ok? Aí! Olá, Thaisa, tudo bem? Olá, doutor, tudo bem? E você? Tô ótimo, pera, deixa eu arrumar aqui que... Aí, Arruma aí o ângulo. Começar é mais complicado até a gente ajustar tudo. é isso aí. Tudo bem, Thaisa? Tô bem, graças a Deus. E você? Eu tô bem, graças a Deus. Acabamos de chegar de um dia bem puxado na clínica, mas graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Tava comentando um pouquinho com o pessoal até você chegar, né? Um pouquinho sobre essa situação dos relacionamentos aí, como a terapia tem me ajudado, né? Como a Sim. análise tem me ajudado, como você foi um instrumento de Deus assim para virar muitas chaves na minha vida. Falei de você, falei da Renata. Queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho. E eu prometo que eu vou falar o mínimo possível dessa vez. Olha só. Fique à vontade, o espaço é seu. Só vou fazer as Ok, perguntas depois. tudo bem. Eu sou Enéas Fernandes, eu sou formado em psicanálise clínica. Estudamos psicopatologia forense, sexologia forense. Temos aí, agora estamos fazendo uma pós em ciências, religião, poesia e psicanálise, na Uau! tentativa de conhecer um pouco mais a respeito dessa profundidade, tanto teológica, e que nos leva a pensar de uma forma psicanalítica também, né? Estamos aí, damos curso, falamos de Deus, do amor de Deus, somos pastores também, não estamos atuando, mas estamos aí todo final de semana ministrando de manhã, de tarde, de noite sobre sexualismo nas igrejas, em teatros, em muitos locais onde nós somos convidados e o Senhor tem nos abençoado de forma especial, né? Temos uma clínica aqui em Campinas, temos uma em Conchal, atendemos em Arthur Nogueira e temos uma outra que atendemos na quarta-feira de manhã até noite em Araraquara. Né? Nós cuidamos de pessoas com processo de esquizofrenia, todo o processo psíquico, na verdade, nós estamos trabalhando na tentativa de manter aí pelo menos um equilíbrio psíquico dentro dessa dor tão horrível e que muitas vezes é difícil para alguns que estão do outro lado tentar compreender isso, até porque ele não vai conseguir, e na maioria das vezes estamos trabalhando na tentativa de fazer com que essas pessoas consigam atingir um nível que dê pelo menos uma qualidade de vida que seja melhor. Nós trabalhamos também com processos matrimoniais, de um entendimento psíquico e teológico, de uma forma que pode trazer um esclarecimento extraordinário. Porque nós temos, eu sei que ainda não começamos a live diretamente, mas por muitas vezes nós acabamos amando muito mais por um sintoma do que de verdade por amor. Eu sempre tive Começamos o uma. Eu problema. sempre ouvi isso. Começamos o problema aqui. Eu sempre ouvi um pouco sobre isso e de verdade eu não entendia. Eu achava um absurdo quando eu ouvia sobre isso, porque é difícil a gente olhar pra gente e reconhecer que as nossas atitudes são sintomas, né? Que elas não Uhum, são atitudes racionais. Explica um sim. pouquinho sobre essa questão de sintoma, o que é o sintoma, eu acho que a maioria que está aqui é leigo, né? Uhum. E explica um pouquinho, né, que falou que o amor às vezes não é amor, é sintoma, e como resolver isso, enfim. Thaís, é assim, ó, Thaís, para começar, nós temos uma síndrome, algumas pessoas dizem assim, o problema da saída do Éden, o problema foi do Adão, não tem nada a ver comigo. Quem saiu do Éden foi o Adão e nós demos uma continuidade e eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um grande engano. Por que isso é um grande engano? Porque nós também estávamos dentro do Éden, que é o útero. E ali nós tínhamos do fruto, nós tínhamos a água para beber, tínhamos tudo do jeito correto, bem estruturado. Quando interas 9 meses, outros 7, outros 6, você é expulso desse jardim. Quando você é expulso desse jardim, você começa a sofrer
os danos de ter sido colocado para fora. Então você começa a chorar. Quando você começa a chorar, a partir de agora, do lado de fora desse útero, eu vou fazer de tudo, porque agora eu vou ficar correndo a vida toda atrás desse paraíso, que é essa sensação extraordinária de retornar ao paraíso. Em nenhum lugar do planeta você vai encontrar um lugar que se pareça com esse paraíso uterino se não for através da cumplicidade do amor entre um e o outro. Olha só, o grande detalhe disso, isso é fantástico. O grande detalhe é que o primeiro processo que você vai ter de falta é justamente esse choro primário. E aí quando você começa a chorar, a mãe traz o seio. Então você tem o primeiro prazer, que é a fase oral. Quando começa a fase oral, vem fase oral, seio da mãe, comida, bebida, e aí começa. Quando começa todo esse processo, você não consegue, os nossos sintomas. A criança, para ser constituída no mundo, ela precisa ter uma linguagem, não é só apenas através de ir no cartório e fazer uma nós certidão, estamos um dando registro. uma certidão. Não, ela entra no processo existencial quando ela fala. Por ela não falar, a mãe sai da posição de mãe e entra na posição do processo de mentalidade do filho. Então, por exemplo, que o Samuelzinho falou assim, tá chorando porque ele queria uma tampinha, ele queria o controle, vai. Aí você falou assim, seu danadinho, você quer ir lá fora, né? Aí você pegou ele e levou ele lá fora. O ir lá fora é melhor do que o controle que ele queria. Então ele começa a colocar sobre ele todas as suas vontades sobre aquilo que você pensa. Então, por exemplo, ele não tem ideia, ele não diz assim, ó, o seio é meu. Ele diz assim, fui eu quem criei o seio, porque antes, olha só isso, peraí que eu vou te explicar. Antes que eu sinta fome, ele já chega até em mim. Eu sou demais. Vou fazer uma Tá. fofoca aqui, tá bom? Fazer uma fofoquinha. E Já viu aquelas olha, pessoas que adoram olhar e dizer assim, o universo vai agir por mim? Elas estão vinculadas a uma sensação infantil de quando ele nem pediu o seio da da mãe e a mãe fase oral. trazia para ele, da fase oral. Então ele se acostumou com esse cenário. Por quê? Porque nós vivemos esses processos o tempo todo. Olha só o que acontece. Aí a criança vai se estruturando, e aí quando ela atinge a adolescência dela, entendendo que sai de um útero e entra no outro, quando ela atinge o processo juvenil, ela começa a falar, e agora ela vai ser escrava das suas próprias palavras. Por quê? Aqui começa o grande detalhe, Thaís. O problema. Nós nunca vamos conseguir de forma nenhuma expressar aquilo que sentimos. Então, peraí. E quando eu digo eu te amo para minha esposa e ela diz eu também te amo, vocês não estão falando a mesma coisa. Nunca. Cada um Jamais. entende o amor de uma maneira diferente. O meu E o eu te amo é detalhe, diferente do outro eu te amo. isso, São as linguagens do amor. isso, mas ele é diferente, Thaisa, porque a sua constituição psíquica é diferente da minha. Então você tem um entendimento de sentimento eu te amo muito diferente do meu. Então, por exemplo, quando você diz eu te amo, eu também te amo, vocês estão sendo unidos pela linguagem, não só pelo sentimento. Porque pelo sentimento você está tentando retornar ao útero. É muito confuso, dá um nó na cabeça da gente, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, Então, assim, na verdade, quando eu falo eu te amo, eu tô expressando um sintoma da minha falta do paraíso. uau, É positivo. isso. Isso. Então, Que o que pode que ser diferente para o outro. é isso aí? Então, no amor, você tem as pessoas, o marido tem útero e a esposa também tem. Porque quando um precisa do outro, eles se encaixam e vão para o útero do outro na tentativa de retornar a uma situação construtiva, existencial, que vale a pena quando eles se juntam. Porque é a sensação do útero. Deu para pegar? Deu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, baseado nisso que você está falando,
o correto é sempre buscar se completar no outro, é isso? Não, pelo contrário. Tá. É o contrário. Por que que é o contrário? Porque é o seguinte, você não se constituiu e quando o outro diz eu te amo, ele não sabe que você diz você também, eu também te amo e vocês estão unidos pela linguagem? Certo. Então, o amor, guarde isso daqui, os que estão nos ouvindo, Adriele, a Thelma, a Natália, Cláudia, todos vocês, olha isso. A ideia de a metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, só funciona com o Fábio Júnior. É, só na música. Por quê? Porque no processo existencial humano, isso é escravidão. Por quê? Porque você coloca o outro em uma lacuna ou numa falta onde o outro precisa ser aquilo que você está idealizando que ele seja. Detalhe, é um grande equívoco. E normalmente eu vou idealizar quem eu sou no outro, certo? Isso! Beleza. Aí o outro é a sua metade por causa da sua grande fantasia, ou como você quiser, delírio, que você está dizendo a respeito do outro. Isso daí é o chamado amor líquido. O que é o amor líquido? Por exemplo, eu estou. O nosso amor é demais. Ninguém nunca vai nos vencer. Olha que coisa linda. Ninguém é Ah, como a gente nós. ouve tanto isso na vida. Isso. Nós dois somos fantásticos. A partir de. O primeiro Até o problema último que. respirar. Nossa, o primeiro problema que acontece, tudo isso desestrutura. Por que ele está Ok. dizendo isso? Porque tem alguma coisa no processo de introdução da própria vida dele que houve uma ruptura, não foi elaborada e ele procura esse objeto de satisfação incansavelmente. Detalhe, é incansável e inalcançável. Não se alcança. Porque você Tá. deposita sobre o outro aquilo que o Fábio Júnior canta. Então, por exemplo, É. essa é uma ideia. A outra ideia é a ideia do desamparo, né? Eu fui desamparado, eu vou te amar como o meu pai não me amou, porque eu sempre vou procurando. A ideia já existir uma alienação, porque eu identifico e introjeto aquilo que os meus pais fizeram. O Tá. problema é quando isso vira sintoma e eu procuro no outro aquilo que me falta e deposito sobre o outro toda a minha vida. E toda a responsabilidade de te fazer feliz. Ô, Thaís, é isso. Aí o outro tem responsabilidade de ser o que eu quero. Quando na verdade isso não funciona. Isso é o amor líquido. Agora, o que é esse processo do amor líquido? O que é o amor líquido como Zimmermann, que é um sociólogo e filósofo, fala? Qual é a ideia? A ideia é mais ou menos assim. Se ele é líquido, ele não tem estrutura. Por que ele não tem estrutura? Porque ele é um processo de dependência. Aí algumas pessoas chegam no consultório e dizem assim, por que será que eu não consigo largar do meu marido se ele me arrebenta, ele bate em mim, ele não me ama, ele me trai? Olha que pergunta. Entramos no assunto. É. Definitivamente. Vamos lá. O que que ele faz? Por exemplo, por que que eu não consigo me livrar disso? Porque eu estou amando por um processo de dependência de alguma coisa. Tem uma paciente nossa, na verdade, era um grande líder de São Paulo que veio para cá, e veio ele e a esposa dele, não vou citar nome por ética, e aí quando sentou, quando ela sentou na poltrona, ela disse assim para mim, eu não abro mão dele, pronto e acabou. Aí eu disse, ele é Sentimento meu, eu forte. não abro mão dele. E aí começamos a falar sobre a história. E aí resolvi perguntar a respeito da estrutura psíquica dela infantil. Ela tinha um pai que dizia assim: você vai ser uma boa advogada, você é a melhor filha que existe, você é isso, e eu sou o seu pai, eu vou com você até o fim. Aí, quando ela tem 12 anos, o pai chegou para ela e disse assim: eu estou indo embora. Por que você está indo embora? Porque eu tenho outra família. Tá. O, o mundo, como diz o Steve Wonder, o mundo, o castelo dela caiu. Tudo aquilo que foi constituído de identificação e introjeção, de sonho virou pesadelo. O que houve aqui no processo mental, Thaisa? Ruptura.
Tá. Quando há essa ruptura, não é assim, beleza, vamos fazer uma sabotagem, a gente resolve isso. De jeito nenhum. Pode passar 20, 30, 40 anos, essa ruptura ela vai fazer sentido. Por quê? Porque ela tá tratando o marido, tipo assim, não tô respeitando, não tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo. Quando ele chegou, né, ela falou assim, tô indo embora, ela falou, de jeito nenhum. Ela trancou a O outro, porta, ela meu pai já fechou. foi embora, você não vai embora mais. Isso! O que é que estava enterrada nela como morto e ressuscitou? A neurose de abandono. Ok. Então, a pergunta que eu fiz é o seguinte, aí depois disso, ela falou assim, porque agora eu já estou sofrendo pelo filho que vai casar. Eu disse, você está sofrendo pelo filho que vai casar? Claro, porque ela tem a síndrome do ninho vazio, porque ela já tem a neurose do abandono Do do pai. abandono que ela sofreu pelo pai. E o casamento do filho é um velório. Então, peraí, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que algumas vezes, algumas mulheres, não é porque não são nada, não significam nada e não prestam. Não, não tem vergonha, desculpa a expressão tão forte. Não é isso. É que elas estão com um sintoma que você não passa o metiolate e acabou, morreu o assunto. É que assim, o que a gente ouve, né? É que é fácil na vida a gente falar assim, não, passei por essa, supera. Então, assim, é como se você estivesse colocando embaixo do tapete uma situação e você entende assim, não, eu vou superar, eu vou sublimar isso e vou para a próxima. Só que eu aprendi isso, que enquanto a gente não resolve o problema na raiz, você vai para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Quantas próximas vierem e você vai ter sempre os mesmos problemas. Eles vão ser. É um ciclo que não vai fechar. Então, ou você Uhum, resolve, ou você vai repetindo as suas dores. Não dá para passar remédio na ferida. Você tem que é isso aí. cutucar, abrir e sarar, né? Como tá, teve o comentário aqui. Posso fazer um comentário bem forte, Thaís, assim, forte demais mesmo? O maior problema que nós sofremos é que algumas pessoas estão com os processos de raízes morais, aonde são os algozes da vida deles. Eles A são própria pessoa. isso, mas eles são presos pelo um processo religioso ou por um processo coercitivo, aonde pai e mãe disse aquilo virou verdade absoluta. Então, as pessoas passam a se tornar pessoas dependentes emocionais. É, só para você ter ideia, uma paciente que tinha problemas com o marido que apanhava, é, ela estava presa nesse processo porque o pai, quando chegava bêbado, a única forma que ela tinha, que ela amava o pai, a única forma que ela tinha de se aproximar do pai era quando o pai batia. Ela faz uma junção e não é loucura, não é loucura. Ela faz uma É junção e uma... codependência. É isso aí. Ela faz uma junção e uma alienação que o marido bater e ela de dizer assim, eu vou ficar e eu não vou embora, era uma forma de tentar se lembrar do pai que se aproximava. Se eu suportei o meu pai e aconteceu isso, eu vou suportar você. Então, Thaisa, eu estou respondendo a sua pergunta. Você disse assim, o que é o sintoma? Sintoma é tudo isso que nos acompanha nas nossas decisões, que nos acompanha nas nossas escolhas. Por isso, não se toma decisão em período de inquietude. Porque em período de inquietude, qualquer coisa serve, porque o seu olhar é de um processo completamente cheio de rupturas. Você está manco mentalmente. Eu acho que qualquer coisa serve porque a dor que a gente carrega, ela é tão grande que às vezes qualquer coisa que vai amenizar momentaneamente aquela dor, a gente está aceitando, né? Uhum. E eu acho que. Então, deixa eu ver se eu vou fazer um resumo para a gente ir desenrolando a conversa. O assunto é sobre relacionamento abusivo, mas nesse primeiro momento, pelo que eu entendi, você está falando sobre a pessoa
que está sofrendo ou está dentro de um relacionamento abusivo como vítima. Por que que ela passa por isso? Porque ela tem sintomas ou algumas coisas que não foram resolvidas, então ela vai se submeter a toda e qualquer coisa para tentar que essa ferida doa menos. É isso? Isso. Ó, primeiro que nós já temos o sintoma da procura do paraíso, lembra? A procura do Sim, já paraíso? é o que veio, a nossa herança de Adão, né? Que Isso. Cristo Então, resolve isso. positivo. Então Quando a nós já. gente tem o entendimento correto do evangelho também. É isso aí. Então nós já temos uma falta, certo? Agora Certo. eu vou falar uma coisa aqui bem interessante que é freudiana. Ó, primeira coisa, por exemplo, o homem é um ser faltante, porque ele tem falta. A mulher é um ser faltante por duas vezes. Pergunta pra mim por quê. Aí eu já sei por quê. Não! É, Eu não é, men- concordo. não, é Tô mental brincando. e é real. É Olha verdade. só que coisa. Ela tem a falta e ela não consegue ser nomeada. A única coisa que faz a mulher se sentir equilibrada diferente do homem é quando ela escuta, quando é falada para ela. Isso é Cantares de Salomão. E o Freud fala sobre isso. Peraí, volta. Deixa eu captar. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, Vamos lá. nós homens temos uma falta, porque somos seres faltantes, porque saímos do paraíso. Isso que Ok. você falou no começo é o seguinte: nós somos pessoas que estamos o tempo todo atrás de uma representação simbólica para suprir a nossa falta do paraíso, correto? Correto. Então somos seres faltantes. Isso é Certo. o homem, um ser faltante. A mulher é duas vezes ser faltante. Primeiro, ela é ser faltante porque ela sente falta do paraíso também. Somos seres Paraíso. faltantes. E a segunda coisa é que não existe nomeação para a mulher. O que nomeia a mulher para deixar a mulher equilibrada é quando o homem fala: eu te amo, você é tudo para mim, você é isso, você é aquilo. É diferente do processo do homem. Mulher Por não. quê? Por Ainda que que bem a que... gente não é nomeada? Por quê? Isso, vamos lá. Vamos lá. Thaís, vamos Todas as lá. minhas perguntas eu não vou fazer. Vamos continuar aqui que É, tá ótimo. Vai. o grande detalhe que nós temos que nos ajuda muito a entender isso é que Lacan também fala sobre esse assunto, é que a mulher é um ser faltante, só que a ideia, olha só, a ideia dela ser sensível, dela ter a ideia até do útero, faz com que ela precise de nomeações, ela precisa da nomeação. Então, por exemplo, eu quero fazer sexo com você. É pouco para ela, porque ela precisa que fale. Salomão o tempo todo fala. Salomão fica Por isso que inventando ele um monte de teve mil, coisa. né? Como Cobidas, ele era Isso! esperto. O Salomão Conseguia levar todo mundo na lábia. é isso. Então ele diz assim, você é isso, isso, isso. Aí ela fala, uau, você tem o seio assim, assim, assim. Mas como cachorro, nossa, suas pernas são como isso. O seu rosto é. Então ele vai falando e ela vai se encantando. Então, diferente do homem, a mulher precisa ser nomeada pelo marido. Isso quer dizer, cara, eu não queria falar isso, mas vamos lá. Eu tenho uma Vai. paciente, eu tenho uma paciente numa cidade vizinha que ela está completamente atrofiada. Agora não que ela está indo para o consultório, graças a Deus por isso. Ela tem fibromialgia, se você não, ela não se mexe, ela não se mexia. E ela falava a respeito da filha que cometeu um erro com ela. No final das contas, não era esse problema. Era a religiosidade que entrou e há 30 anos ela não se queixava e não ouvia nada do marido a respeito daquilo que dava construção. Então isso virou enfermidade psicossomática. Primeiro, que ele não constrói nada nela. Deu para Você tá entender? falando isso? Deu. E eu me lembrei de. Eu joguei a caixinha de perguntas semana passada sobre isso, deu um espaço para desabafo. E uma moça comentou sobre o relacionamento dela com o pai. E aí a gente acabou conversando no direct. E ela falou que a mãe dela, sobre a questão do perdão, né? E sobre até a questão do entendimento errado. Ela disse que a mãe dela
sofreu abusos físicos, abusos psicológicos, abusos de todas as ordens do pai, né? Então foi um casamento bastante conturbado e ela tinha hemorragia e assim, que não cessava nunca. E então, aí a moça me disse que quando a mãe então pediu, não é liberou, pediu perdão para o marido de todos os abusos que ela sofreu, então assim, ela absorveu a culpa para ela, mas talvez foi a maneira que ela teve de nomear isso e de liberar isso. Diz que no momento em que ela pediu esse perdão, o sangramento dela simplesmente cessou. Aí eu não sei, agora vamos lá no meu pseudo estágio. Eu entendi que essa mulher ela sangrava tanto por dentro, por tantos anos, a alma dela sangrava tanto que essa era essa hemorragia acabou sendo um sintoma, né, uma doença por conta, porque ela não conseguia, por mais que ela sangrasse internamente, a ferida dela, ela nunca conseguiria ter ela não tinha voz, não tinha lugar de fala, então o corpo dela liberava isso de outra forma. Quando ela fechou essa questão, ela nomeou e pediu perdão, embora eu não concorde com o pedido dela de perdão, mas para ela funcionou. Ela encerra um processo e ela entende, é isso? Parecido Isso. com isso? Quase lá? Vamos lá. Jesus está num lugar e tem muita gente. Tem muita gente onde Jesus está. Aí Certo. 4 amigos pegaram um amigo deles que era aleijado, abriram o telhado e desceu na frente de Jesus. Jesus olhou para o camarada que era aleijado e disse assim: perdoados estão os seus pecados. Bom, Thaís, quebrou o cara no meio. Porque o cara tá ali para andar. Que negócio de perdoados são os seus pecados, cara? Tem alguma coisa que não tá combinando nesse texto. Aí o cara ficou olhando para Jesus, tipo assim, não entendi. Aí um grupinho do ladinho olhou e começou: quem é ele para fazer isso? Aí esse cara teve uma sorte terrível. Porque Jesus olhou para os caras e perguntou: o que é mais fácil falar? Perdoados são os seus pecados ou levanta e anda? Aí os caras falaram: nenhum dos dois, então vai, levanta e anda. Aí o cara levantou e andou. Agora, qual é o detalhe? Esse cara foi curado, levanta e anda. Mas quando Jesus disse para ele assim: perdoados são os seus pecados, Jesus estava libertando ele de uma culpabilidade de alguma coisa que aconteceu na vida dele e ele não teve estrutura suficiente para poder eliminar ou elaborar. Por quê? Porque se ele tem 4 amigos, ele não era um Zé Ninguém. Porque esses amigos abriram o telhado. Isso. Os 4 era amigos. Muito bacana, inclusive, muito. Né? Porque foi um sacrifício enorme que esses amigos fizeram. Ele era um cara muito do bem. Sim, e outra coisa, eles infringiram uma lei de abrir telhado na casa dos outros. Não se faz isso. Ele é diferente do camarada que está lá atrás, que está no tanque de Betesda, que Jesus pergunta assim: quer ser curado? Aí o camarada olhou, mas eu não tenho ninguém. Para que Jesus pergunta para esse camarada? Não esqueça, o outro cometeu um erro, não elaborou e ficou aleijado pela enfermidade psicossomática. Isso quer dizer... Nossa, é a mesma enfermidade, eu nunca tinha associado. Isso! Okay. Aí o outro, quando Jesus vai lá, Jesus pergunta... Então esse outro aqui do telhado está aleijado por causa de uma culpabilidade. Ele cometeu algum erro e não soube, em nome da religião, ele ficou aleijado. Porque ele não soube lidar com aquilo que havia errado. Ele não soube lidar com aquilo. Então a enfermidade psicossomática tomou conta dele. É o que você está falando da hemorragia, o que eu estou falando da irmã. Quando Jesus vai até o tanque, essa é a essência de tudo que eu vou te dizer. Quando Jesus vai até o tanque de Betesda, ele pergunta para o camarada assim: você quer ser curado? O texto fala que Jesus sabia quanto tempo fazia que aquele cara estava 38 anos lá. Jesus sabia. O detalhe é, para que Jesus perguntou, Thaisa? Fácil e lindo. Jesus fez o papel do terapeuta. Ele disse assim: eu quero que você se escuta naquilo que você vai me pedir. Porque, de repente, você se acostumou a estar aqui. Então, vai que você deseja aquilo que você não quer. Vou repetir de novo. Vai que você deseja aquilo que você não quer. Então eu te pergunto, você quer ser curado? Perceba, Thaisa, que no processo da vida, para entendermos processo de casamento,
estrutura, amor. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa área. A grande pergunta é: quais foram as raízes que provocaram esse sintoma? O que te afeta? Como te afeta? Como você vive as afetações que a vida te proporciona? Por que você tem ciúmes? Porque o outro não é de confiança ou você não confia em você mesmo? É uma pergunta. Sempre todas as minhas atitudes, elas vão ser uma resposta àquilo que eu introjetei ou não resolvi, ou, por exemplo, eu posso estar respondendo a uma atitude do outro. Isso é possível também. Ou Isso sempre é vai possível. estar focado tudo em mim, porque às vezes eu tô ao lado de alguém que não me passa uma confiança, logo o ciúme se manifesta, ou não. É culpa, Ó, culpa, não vou usar essa palavra de culpa, porque eu ia inclusive falar, tá dentro da pergunta aqui. É, é sintoma meu? Ou pode ser uma reação à ação do outro? Sempre é um vamos sintoma? lá. Quando Não que deixa de sempre. ser sintoma e passa a ser reação? Não, na verdade, tudo é sintoma, né? Até porque o Nietzsche, ele diz assim: amar não é legal, não, cara. O Nietzsche deixa bem Eu tô claro que começando a amar chegar a essa conclusão. é. O Nietzsche Mas diz eu sei assim: que não é isso. amar não é legal. Por que o amar não é legal? O Nietzsche diz: o amar não é legal porque você se torna refém daquilo. Só que o Freud diz assim: amar traz sofrimento, mas viver sem amor você morre. Ou seja, Não melhor tem viver como. sofrendo do que não viver. Positivo. Aí, Thaís, você disse uma coisa interessante. É aí que nós temos que ter flexibilidade. Que tipo de flexibilidade? Como se manifesta o meu sintoma? Por que se manifestou? Qual é a raiz dele? Aonde eu estou quando eu estou narrando que eu estou com ciúmes do sujeito? Porque assim, na maioria das vezes, funciona mais ou menos assim. Você está lá com a esposa, né? E aí a esposa olha pro cara e diz assim, você tá olhando para ela, né? Aí ele diz assim, eu? Pra quem? Pra aquela menina do sapato vermelho, do blazer azul, do cabelo liso, do cabelo enrolado, tal, do brinco Caminhou a amarelo, menina, né? do batom. Aí ele fala assim, onde ela tá que eu não tô vendo? Puxa, Perce... apresenta que ela parece ser muito interessante. Isso! Perceba que o sintoma está nela. Você quer ouvir uma Tá. outra bomba de um paciente que eu atendi hoje? E é psiquiátrico que eu vou te dizer. A maioria dos maridos que espancam esposas, eles têm ciúmes do processo feminino dela. Vou repetir, Calma. Thaisa. Deu um bug mental aqui. Vamos lá. Vamos lá. Maridos violentos e que batem na esposa por nada, apenas por um processo, não é geral, mas vamos colocar aí uma porcentagem bem legal. Na Tá. maioria das vezes, ele de uma certa forma, tem ciúmes do processo da estrutura feminina dela. É igual o camarada que olha para o processo do homossexualismo afetivo e ele não tem flexibilidade, ele diz eu Homofóbico. mato. O homofóbico, Tá. eu mato, se eu fizer isso eu arrebento. Na verdade, ele tem alguma coisa, ele tem alguma coisa que é negado por ele e que ele não quer encarar aquilo que desagrada. Então perceba, qualquer coisa, ciúmes é sintoma, você fez a pergunta, mas tudo é sintoma? Não, tudo é sintoma. Agora tem um detalhe. O Jacques Lacan, em um dos seus livros, ele chega a mencionar assim, ó, eu amo você, eu quero você, você é tudo para mim, mas é a hora de dizer adeus. O que é isso? É a estrutura do sujeito que sabe o que quer e que não quer se estruturar e na dependência de atravessar a ponte da felicidade para enxergar o outro. Ele tem sobre ele uma coisa que não é líquido. O que é o amor líquido, Thaís? Vamos É, lá. é uma sociedade do cancelamento, aonde eu digo tchau pelo WhatsApp, aonde eu termino um relacionamento pelo Messenger, Então, uma aonde carta eu também. Enfim. isso por uma carta também. Isso é uma sociedade do cancelamento. Qual é o problema? O sujeito ele não fecha um ciclo porque ele não faz o luto da separação. Isso é um grande problema porque não tem processo de transitoriedade. Ele vai dar problema para outra mulher. Falando sobre ciúmes.
tá? Eu vou me Mas colocar. ficou explicar, eu expliquei direitinho aquilo que você perguntou? Explicou. Eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, eu não vou nem falar de mulher, não, tá? Tem homens aqui assistindo. Às vezes, eu já vi isso. A moça sai, tá? O casal, e a moça sai com uma roupa absolutamente decotada, marcando o corpo inteiro, se insinuando para os outros homens. Poxa, eu acho que o cara ele tem o direito de sentir ciúmes dessa mulher, ou e não seria um sintoma dele. Eu acho que é uma resposta a uma ação dela, ou não. Então, mas você já deu a resposta. Você já disse que a forma como ela está vestida pode É, não essa que é a ser minha questão. pode não ser a estrutura dos dois. Então, por exemplo, há maridos que de repente ele pode ter isso como um processo de prazer para ele. É Um possível. fetiche pra ele. É Tipo, eu quero que fetiche todo para mundo deseje minha ele. mulher. Sim, se alguém Pra passar ele tá ok. Não, não, isso é estrutura por isso que cada um precisa ser o que é, para não ficar na dependência do outro. Espera que eu vou explicar já daqui a pouco. Então, por exemplo, agora há casais que entre eles precisam ter essa estrutura e a esposa precisa saber da estrutura do marido para saber que ele Ah, não mas quer tem que um ela bom senso também, né? Eu acho. Então, mas aí, Thaisa, por isso que cada cabeça é um mundo, como diz o Freud, e quando você é que eu tô querendo falar do amor líquido, mas deixa eu falar do amor estruturado já, posso? O Tá, criativo. pode. O que é o amor criativo? Não esse líquido. É você sendo você, ela sendo ela, e vocês não se juntando para ser um, mas se juntando para transbordar, para fazer valer a vida. Esse é o amor que dá certo. Ok. Porque a Thaís é a Thaís. Então, ó, por exemplo, que a Renata me conhece 100% e eu já disse que ela é minha metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, e vamos Primeiro que que vamos. nem a gente se conhece 100%, né? Não vai funcionar isso. Esse é o problema da fantasia, isso aí. Aí eu tô muito mal, Thaisa. Eu tô mal, não tô legal. E eu sempre tomo água quando eu não tô legal. Aí a Renata chega pra mim e diz, toma uma água. Eu vou olhar para ela, se eu já não estou bem, eu falei, beleza, me deu a água, mas de um jeito ou de outro eu vou meio que ignorar. Agora você quer ver o amor criativo? Olha o amor criativo. Eu não estou bem e eu sei que eu preciso de água. Aí alguém chega com uma taça de vinho, um champanhe e diz, toma, minha esposa. Diga, você é louca? Você acha que eu vou... Toma, ela me oferece o diferente. Esse diferente é o me surpreender todo dia. Porque quando eu canso de mim, eu não me encontro no meu espelho como esse amor inventado. Eu tenho um amor criativo. Nós estamos em processos de se surpreender, porque ela não é o equívoco de seja o que eu quero que você seja. É seja você e crie em mim aquilo que eu não tenho. E eu crio em você Até, aquilo que você não tem. até porque a gente arruma soluções para as nossas dores baseado nas nossas limitações também e nos nossos sintomas. Então, se a Sim. gente quer beber água sempre que a gente está. Eu assisto uma série que chama The Big Bang Theory. E Uhum. tem um cara que ele tem o espectro autista, que é o protagonista da história, que é o Sheldon, tal. Eles são todos cientistas e não sei o quê. E ele, toda vez que ele tá triste, então ele pede uma bebida quente, né? E é bem isso, porque o que completa ele é a bebida quente no momento de tristeza. Quando ele tá feliz, ele bebe uma bebida fria. Mas quando a gente encontra no outro, não alguém que vai ser a sua metade, que vai te oferecer sempre a bebida quente, mas alguém que vai te propor uma nova possibilidade de enxergar o mundo. Eu acho que é mais ou menos isso que Uau. você está querendo. O problema não está na água, o problema Positivo. está. Eu só vou ver da mesma maneira. Eu preciso de alguém que me apresente um outro prisma da mesma situação. Né? Porque a gente pode Uhum. estar no mesmo lugar e cada um está olhando para um foco diferente. E às É vezes o isso meu aí. foco tá estragado, mas o foco do outro tá legal e ele me apresentando, ó, vem aqui, olha para esse lugar aqui, eu posso melhorar a minha situação. Por isso que cada ser completo vai dar uma liga bacana para o crescimento de ambos, é isso? É isso aí. Thaisa, você foi fantástica. Tem um vídeo no YouTube que é muito, muito interessante. Ele é lindo, ele é lindo. Ele não foi nada combinado, mas tem alguém filmando. O camarada pega um papel e ele vai se casar e alguém diz assim, vai lá, fala alguma coisa. Aí ele pega o papel e ele lê e diz assim,
Tudo que eu queria, alguém que fosse igual a mim. Mas você chegou e fez tudo diferente. Eu gostava de silêncio e você me trouxe o barulho, me mostrou que dançar, que pular, que cantar era melhor do que ficar em silêncio. Olha só. Então, quando esse cara termina de falar, ele não fala dos defeitos, ele fala assim, ó, a sua diferença fez eu entender quem eu sou. Deu para entender? Mas ela não. Isso é o que Paulo fala quando a gente vai ler. Por que, que a graça faz sentido? Por que, que eu preciso da lei? Porque quando eu tô quando eu tô no escuro que a luz faz sentido. Se eu não tenho escuro, a luz não faz sentido. Então, as diferenças, elas não vão te mudar, mas elas vão fazer com que você tenha certeza de quem você realmente é. Porque Uhum, é na diferença que eu me. É como se eu fosse uma tabulação. Eu não vou me encaixar no mesmo perfil, mas eu vou ver uhum. a minha identidade através da identidade do outro. E como você disse, no amor líquido, ninguém tem identidade nenhuma. A gente só tá buscando alguém para resolver os nossos problemas que são nossos, porque a gente também não se encontrou. Sim, é positivo, positivo. Agora ó, olha só que isso. O que é, eu vi alguém escrevendo sobre o amor líquido, agora, o que é de verdade esse amor líquido? Ele dura até o segundo aviso. Vou falar uma das coisas lacanianas mais extraordinárias em cima com essa base que você mencionou. Ó, por exemplo, flor, bombom, chocolate, é legal? É ótimo, claro que é ótimo. Mas até que ponto você está dando chocolate, escondendo por debaixo da caixa de chocolate a sua ansiedade de... Eu estou amarrando você. Por quê? Porque no amor líquido, até que um outro seja melhor, eu estou na jogada. Não adianta a gente fingir, não adianta a gente fingir. Essa ansiedade está escondida. Então, por exemplo, conversa com alguém que não tem mais a esposa e fala assim, cara, que coisa que aconteceu. Você vai ver a primeira palavra, ou que ela ou que ele vai usar, vai ser mais ou menos assim. Eu quero ver se o outro vai fazer o que eu fiz. Ó, Eu ouço muito isso. isso. Só que isso é uma ansiedade escondida debaixo. Tem um enfeite lindo, tem uma caixa de bombom, tem um carro de presente. Mas não que todos sejam assim. Mas vamos colocar aí Sim, 70%, entendo. 80%, é uma forma de amarrar o outro, porque é o amor líquido. Então você está Olha, eu muito. Por que você está muito magrinha? Por que você está usando essa roupa? Por que você está alisando o cabelo desse jeito? Aí, de certa forma, o sujeito vai se reprimindo porque a amarração dele está falhando. Então ele faz investimento no veículo, ele faz investimento no celular. Ele perceba que o tempo todo esse amor líquido ele é destrutivo. Ele não é criativo. Agora o amor criativo, repito, os dois não se juntam para se completar para serem um. Não, eles se juntam para transbordar, para fazer valer a vida, para fazer a vida valer a pena. certo. Entende? Ao contrário, Thaisa, é a dependência emocional. Se você me largar, eu vou sofrer. De onde vem de onde vem essa narrativa? Ó, me permita, por exemplo, no processo psicológico funciona assim. Eu tenho medo de avião. Aí o psicólogo diz assim: você sabia que o avião não tem tanto acidente, que carro tem muito mais, tal? Ele mexe com o objeto, o significado, o signo, certo? O O significado, signo. Tá. o signo. Na psicanálise funciona assim: eu tenho medo de avião. Primeira pergunta que o psicanalista vai fazer para você: o que me dizer quando você diz que você tem medo? Por que isso? Porque o tempo todo nós estamos pegando objetos de um lugar que eu não consegui elaborar e não resolvi e colocando ele aqui. Então eu te amo muito. Aí eu vou dizendo, eu te amo. Olha esse presente. O que será que eu estou querendo dizer quando eu digo a você o tempo todo e tenho medo de te perder? Por favor, não mude porque eu preciso de você. Será que eu não estou com um sintoma lá de trás?
atrás de um paraíso e buscando processos de representação simbólica. Lembra que nós falamos no começo que às vezes nós pensamos que amamos quando não amamos? Estamos buscando algum objeto representativo, paliativo, para tentar resolver os meus conflitos mal resolvidos? Tá. Posso te fazer uma pergunta? Se eu puder responder, vai lá. Então vamos lá, a gente já entendeu que, e assim, quando você tem uma necessidade de buscar no outro um amor, enfim, eu até coloquei nas perguntas e a questão da empatia, né? Que assim, a pessoa que ela é muito empata, ela acaba tendo um maior risco de ser vítima de um relacionamento com um abusador, porque ela tá tão empenhada em fazer o outro feliz, em entender a dor do outro, e esse outro se aproveita como aquele negócio lá do Papaléguas, me veio agora com coiote, tipo, é como se fosse uma caça, né? Sim. Agora, como que eu identifico? É possível eu identificar um abusador antes de, sendo empata, antes de me entregar ou de... É possível eu reconhecer? Tem algum sinal, alguma bandeira que uma pessoa... Primeiro, acho que para ficar mais fácil, o que torna alguém, qual o processo dessa pessoa que faz com que o sintoma dela seja o abuso do outro? Acho que fica mais fácil a gente começar por aí. Não, a sua pergunta é fantástica e é assim, ó. É muito difícil ter que dar uma resposta por uma via como se todos os casos fossem o mesmo. Por exemplo, dois neuróticos juntos, ela pode ter o excesso da empatia e ele pode ter o excesso da neurose obsessiva e ele não ser um abusador. Por que